O sol da manhã filtrava pelas janelas sujas da lanchonete da Rosie, projetando longas sombras sobre o chão de linóleo quadriculado. Grace Miller movia-se entre as mesas com eficiência prática, seus tênis rangendo suavemente contra a superfície gasta. O aroma familiar de café e bacon preenchia o ar, misturando-se com o som das chapas chiantes e o murmúrio baixo das conversas matinais. Mais café, Sr. Patterson? Perguntou Grace, seu sorriso genuíno apesar da exaustão que sombreava seus olhos verdes. Ela havia feito um turno duplo ontem e seus pés ainda doíam, mas o aluguel vencia em 3 dias e faltavam US$ 40. O homem idoso assentiu, suas mãos envelhecidas envoltas na caneca quente. Você é uma salvadora, Grace. O melhor café de Chicago. Grace riu suavemente. Isso é porque a Rosie faz ele forte o suficiente para acordar os mortos. Ela se corrigiu. Quero dizer, forte o suficiente para realmente te colocar em movimento. Ela trabalhava na lanchonete da Rosie há 2 anos. Desde que chegara a Chicago com nada além de uma mochila e a determinação de construir algo melhor do que a vida que havia deixado para trás, a lanchonete ficava na esquina da West Taylor Street, em um bairro de classe trabalhadora onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Não era glamouroso, mas era trabalho honesto, e Grace havia aprendido a valorizar isso. A campainha acima da porta tocou quando Marcos, o cliente regular da manhã, entrou com seu jornal debaixo do braço. Grace já tinha seu pedido usual memorizado. 2 ovos mexidos, torrada integral, suco de laranja. Bom dia, Marcos, ela chamou, pegando uma caneca limpa. Bom dia, Grace. Você parece cansada, garota. A Rosie está te fazendo trabalhar demais. Só estou economizando, Grace respondeu, servindo o café dele. Tenho planos. Ela não deu detalhes, mas a verdade era simples. Faltavam 8 créditos para seu diploma de associada em educação infantil. As aulas da faculdade comunitária não eram baratas, mesmo com ajuda financeira, e cada turno extra a aproximava de seu sonho de se tornar professora. Ela queria ser a pessoa que ela precisou quando era jovem. Alguém que se importasse, que notasse quando uma criança estava lutando, que as fizesse sentir-se seguras. A correria da manhã intensificou-se à medida que trabalhadores da construção e funcionários de escritório entravam para o café da manhã. Grace movia-se pelo caos controlado com uma graça que combinava com seu nome, equilibrando pratos, reabastecendo canecas, lembrando-se de pedidos sem anotá-los. Rosie, a proprietária de 70 anos, que havia dado uma chance a Grace quando ela desesperadamente precisava, trabalhava no caixa com sua eficiência rude de sempre. A mesa 6 precisa dar conta, Rosie chamou, sua voz rouca cortando o burburinho. Grace assentiu, limpando as mãos no avental. Foi então que ela os notou. Os 3 homens que acabavam de entrar. Algo neles parecia errado. Seus olhos varreram a lanchonete com muita cautela, muito calculistas. Usavam ternos caros que pareciam fora de lugar no modesto estabelecimento, e não se sentaram nem se aproximaram do balcão. Os instintos de Grace, apurados por anos de ter que ler situações rapidamente, enviaram um sinal de aviso por seu corpo. Ela olhou para Rosie, que também havia notado os recém-chegados, sua expressão se apertando com preocupação. Antes que Grace pudesse processar o que estava acontecendo, 2 SUVs pretos pararam em frente às janelas da lanchonete. Mais homens surgiram, e Grace sentiu seus batimentos cardíacos acelerarem. Aquilo não estava certo. Não era normal. Então ela ouviu o garotinho. Ele não devia ter mais de 6 anos, com cabelo escuro e olhos castanhos grandes que pareciam sérios demais para uma criança. Ele estava sentado na cabine 7, com uma mulher que Grace presumiu ser sua babá, empurrando ovos em seu prato com um garfo. Usava um uniforme de escola particular, azul marinho com um brasão no bolso, e parecia profundamente triste da maneira como as crianças ficam quando carregam preocupações pesadas demais para seus pequenos ombros.
Os 3 homens de terno moveram-se mais para dentro da lanchonete, e Grace notou que um deles tocou algo em sua cintura. O tempo pareceu desacelerar enquanto sua mente fazia conexões que ela não queria fazer. Todos para baixo, um dos homens gritou de repente. A lanchonete irrompeu em caos. Pessoas gritavam, cadeiras arrastavam-se contra o chão, enquanto os clientes mergulhavam sob as mesas. O som de vidro estilhaçando perfurou o ar quando uma das janelas quebrou. O treinamento de Grace, os vídeos de segurança que Rosie fazia todos assistirem, seus próprios instintos de sobrevivência de um passado difícil, agiram imediatamente. Ela não pensou, apenas agiu. O garotinho na cabine 7 havia congelado no lugar, seus olhos arregalados de terror, assustado demais para sequer chorar. A mulher com ele havia se jogado no chão, as mãos sobre a cabeça, mas a criança permaneceu sentada, exposta e vulnerável. Grace se lançou através da lanchonete, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela alcançou o menino em 3 segundos, agarrando-o e puxando-o para o chão, debaixo da mesa. Ela posicionou seu corpo sobre o dele, fazendo-se um escudo entre ele e qualquer perigo que preenchesse a lanchonete. Está tudo bem, querido. Ela sussurrou com urgência, sua voz surpreendentemente firme, apesar da adrenalina inundando seu sistema. Eu te protejo. Apenas mantenha a cabeça baixa e não olhe para cima. Eu te protejo. O menino tremia sob ela, e ela sentiu suas pequenas mãos agarrarem seu uniforme. Ele estava chorando agora, soluços silenciosos que sacudiam seu pequeno corpo. Grace ajustou sua posição, certificando-se de que cada centímetro dele estivesse coberto, seus braços enrolados protetoramente em torno de sua cabeça. O caos continuava ao redor deles. Mais gritos, o som de pés correndo. Algo pesado caiu no chão. Grace fechou os olhos com força e se concentrou em manter o menino calmo, sussurrando tranquilizantes. Ela mal acreditava em si mesma. Você está seguro. Eu prometo que você está seguro. Qual é o seu nome, querido? Ethan. O menino conseguiu engasgar entre os soluços. Ethan, esse é um nome forte. Meu nome é Grace. Eu preciso que você seja muito corajoso para mim, Ethan. Você consegue fazer isso? Apenas fique quieto e mantenha os olhos fechados. O tempo perdeu o sentido. Poderiam ter sido 30 segundos ou 30 minutos. O coração de Grace batia tão forte contra suas costelas que ela pensou que poderia se romper. Seu corpo estava tenso, pronto para absorver o que quer que viesse. Cada instinto maternal que ela possuía, focado em proteger aquela criança que ela não conhecia. Então, cortando o caos como uma lâmina através da seda, uma voz ressoou. Não a toque. A ordem foi absoluta, proferida com tal autoridade que toda a lanchonete pareceu congelar. Grace sentiu a mudança no ar, a quietude repentina que se seguiu à violência. Ela não ousou se mover, não ousou levantar a cabeça para ver quem havia falado. Passos pesados aproximaram-se da mesa deles. Grace instintivamente apertou seu abraço em Ethan, seu corpo ficando ainda mais tenso. Ethan. A voz era diferente agora, ainda imponente, mas com algo que poderia ser medo. Ethan, você está machucado? Papai. A pequena voz de Ethan estava abafada contra o ombro de Grace. Papai. A palavra enviou um arrepio pelo corpo de Grace. Ela havia se jogado sobre o filho de alguém importante, alguém perigoso, alguém cuja presença comandava a obediência absoluta. Estou aqui, filho. Estou aqui. A voz estava mais próxima agora, bem ao lado da mesa. Senhorita, preciso que me deixe ver meu filho. Grace, lenta e cuidadosamente, afrouxou o abraço em Ethan, mas não se afastou. Seus olhos encontraram os do homem agachado ao lado da cabine, e sua respiração prendeu na garganta. Alexander Romano não era o que ela esperava. Ele era alto. Ela podia perceber isso mesmo com ele agachado,
com cabelo escuro levemente grisalho nas têmporas e olhos tão escuros que pareciam quase pretos. Seu rosto era angular, bonito de uma forma severa, com linhas que falavam de estresse e noites sem dormir. Ele usava um terno cinza-carvão impecavelmente feito sob medida que provavelmente custava mais do que Grace ganhava em 6 meses. Mas foram seus olhos que prenderam sua atenção. Eles a olhavam com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta, vulnerável. Mas havia algo mais ali também. Reconhecimento, talvez. Respeito. Talvez até admiração. "Você está machucada?" ele perguntou a ela, sua voz mais baixa agora, destinada apenas aos ouvidos dela. Grace balançou a cabeça sem confiar em sua voz. Seus braços ainda estavam enrolados em Ethan, que não havia soltado o uniforme dela. "Ethan, venha aqui", Alexander disse gentilmente, estendendo os braços para o filho, mas o menino não se moveu. Ele se agarrou mais a Grace, com o rosto enterrado no ombro dela. "Ela me salvou, papai. Ela me salvou." A mandíbula de Alexander apertou e Grace viu algo passar rapidamente por seu rosto. Emoção rapidamente suprimida. Ele assentiu lentamente. "Eu sei que ela salvou, filho. Mas preciso ver se você está bem." "Estou bem", Ethan disse, mas ainda não soltou Grace. Grace finalmente encontrou sua voz. "Ethan, seu pai precisa verificar se você não se machucou." "Está tudo bem. Estou bem aqui. Não vou a lugar nenhum." Ela não sabia se a última parte era verdade, mas era o que Ethan precisava ouvir. Lentamente, relutantemente, o menino afrouxou o abraço e permitiu que o pai o puxasse para um exame minucioso, mas gentil. As mãos de Alexander moveram-se sobre o filho com eficiência prática, verificando se havia ferimentos, seu rosto uma máscara de preocupação controlada. "Ele está bem", Alexander finalmente disse, embora Grace não tivesse certeza se ele estava dizendo a ela ou a si mesmo. Ele puxou Ethan para um abraço forte, fechando os olhos brevemente. "Graças a Deus, você está bem." Grace aproveitou a oportunidade para tentar sair de debaixo da mesa, mas suas pernas haviam virado gelatina. A adrenalina a havia mantido em movimento antes, mas agora que o perigo imediato havia passado, seu corpo estava se rebelando. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. "Calma", disse Alexander, uma mão ainda segurando Ethan, enquanto a outra se estendia para firmar Grace. "Não tente se levantar muito rápido." A mão dele estava quente e firme em seu braço, e Grace se viu focando naquele ponto de contato para se firmar. Ela conseguiu deslizar para fora de debaixo da mesa e sentar-se contra a cabine. Sua respiração estava rápida e superficial. A lanchonete era um desastre. Mesas e cadeiras estavam derrubadas. Pratos quebrados espalhavam-se pelo chão. Os outros clientes estavam emergindo lentamente de seus esconderijos, muitos chorando ou falando rapidamente em celulares. Rosie estava atrás do balcão, seu rosto pálido, mas sua postura ereta, já tentando restaurar a ordem. Os homens de terno, os homens de Alexander, Grace percebeu, estavam estrategicamente posicionados ao redor da lanchonete. A babá que estivera com Ethan estava sendo ajudada a se levantar por um deles, seu rosto molhado de lágrimas, mas aparentemente ilesa. "O que aconteceu?" Grace conseguiu perguntar, sua voz. A expressão de Alexander endureceu. Pessoas que não sabem quando deixar as coisas como estão. Ele se levantou, ainda segurando Ethan, que tinha o rosto apertado contra o pescoço do pai. "Marcos, proteja o perímetro. Thomas, lide com as testemunhas com cuidado." Os homens moveram-se imediatamente, respondendo às ordens com precisão militar. Grace observava, sua mente lutando para processar a situação. Aquilo era Chicago, e ela tinha ouvido histórias. Todos tinham histórias sobre famílias que controlavam territórios, que operavam nas sombras, que exerciam um poder que nada tinha a ver com leis ou eleições. Ela acabara de se jogar sobre o filho de alguém daquele mundo.
Senhorita Grace? Alexander perguntou, chamando sua atenção de volta para ele. Como você... Ela parou, vendo seu olhar em direção ao seu crachá. Certo. Sim, Grace Miller. Grace Miller, ele repetiu como se testasse o peso de seu nome. Você se jogou sobre meu filho sem hesitar. Não era uma pergunta, mas Grace respondeu de qualquer maneira. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, Alexander disse secamente. Eles não teriam. A maioria das pessoas teria se protegido primeiro. Isso é da natureza humana. Mas você nem pensou nisso, não é? Grace balançou a cabeça lentamente. Ele é uma criança. Não havia tempo para pensar. Algo mudou na expressão de Alexander. Uma rachadura na fachada controlada. Você poderia ter se machucado gravemente, mas não me machuquei. Grace forçou-se a respirar fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. E Ethan também não. É isso que importa. Ethan levantou a cabeça do ombro do pai. Seu rosto manchado de lágrimas virou-se para Grace. Obrigado, ele sussurrou. As palavras simples, proferidas com tanta sinceridade por uma pessoa tão pequena, quebraram algo dentro de Grace. As lágrimas que ela estava segurando começaram a cair, e ela as enxugou rapidamente com as mãos trêmulas. De nada, querido. O som das sirenes preencheu o ar lá fora, ficando mais próximo. A expressão de Alexander se apertou. Marcos, lide com a polícia. Protocolo padrão. Ele olhou para Grace. Você precisará dar uma declaração. O que eu digo? Grace perguntou, subitamente com medo. Ela não entendia aquele mundo. Não sabia as regras. A verdade, Alexander disse simplesmente. Homens entraram. Houve uma perturbação. Você protegeu uma criança. É tudo o que você sabe. E é só isso que você sabe. Ele repetiu, sua voz firme, mas não rude. Você entende? Grace assentiu lentamente. Ela entendia mais do que ele provavelmente percebia. Ela entendia que acabara de ver algo que não devia. Que havia se envolvido em algo perigoso. Que sua vida simples acabara de se tornar incrivelmente complicada. 2 policiais entraram na lanchonete e Grace observou enquanto Alexander se transformava. A ponta perigosa desapareceu, substituída pela máscara de um pai preocupado. Ele falou com os oficiais com calma autoridade, explicando que seu filho estava tomando café da manhã com sua babá quando algum tipo de perturbação ocorreu. Sim, sua equipe de segurança havia respondido. Não, seu filho estava ileso graças à corajosa jovem mulher que o havia protegido. Grace deu sua declaração em um torpor, suas palavras mecânicas. Sim, ela havia visto homens entrarem. Sim, houve gritos. Não, ela não tinha visto nada específico. Ela apenas reagiu quando viu uma criança em perigo. Foi instinto. O oficial que estava pegando sua declaração foi gentil, mas Grace podia ver o cálculo em seus olhos. Ele sabia quem era Alexander Romano. Todos sabiam, mesmo que não dissessem em voz alta. Você fez uma boa ação, o oficial finalmente disse, fechando seu caderno. Uma ação corajosa. Grace não tinha certeza se foi corajoso ou estúpido, mas assentiu de qualquer maneira. Enquanto a polícia continuava seu trabalho documentando a cena, entrevistando testemunhas, Grace ficou de lado, ainda tremendo. Rosie se aproximou e envolveu um braço fino em seus ombros. Você está bem, garota? A mulher mais velha perguntou calmamente. Não sei, Grace admitiu. Não sei o que acabou de acontecer. Você salvou um garotinho, Rosie disse firmemente. Foi isso que aconteceu. Todo o resto... Ela parou, balançando a cabeça. Todo o resto é complicado. Aquilo foi um eufemismo. Alexander aproximou-se deles. Ethan ainda em seus braços, embora o menino tivesse se acalmado consideravelmente. Senhorita Miller, gostaria de falar com você em particular antes de ir embora. Rosie apertou o ombro de Grace e se afastou, deixando-os a sós, ou tão a sós quanto podiam estar em uma lanchonete cheia de policiais e testemunhas. Eu lhe devo uma dívida, Alexander disse calmamente.
uma que nunca poderei pagar completamente. Você se colocou em perigo para proteger meu filho sem saber quem ele era ou qual era a situação. Esse tipo de coragem é raro. Grace balançou a cabeça. Não fiz isso por reconhecimento ou pagamento. Fiz porque ele é uma criança que precisava de ajuda. Eu sei. É isso que torna tudo notável. Alexander ajeitou Ethan em seus braços. No entanto, quero lhe oferecer uma compensação por... Não, Grace o interrompeu, surpreendendo-se com sua firmeza. Não quero dinheiro. Só quero esquecer que isso aconteceu e voltar à minha vida. Alexander a estudou por um longo momento. Não acho que isso será possível. As palavras enviaram um frio pelas veias de Grace. O que você quer dizer? O que você fez aqui hoje foi testemunhado por muitas pessoas. Será comentado. E no meu mundo, senhorita Miller, a visibilidade pode ser perigosa. Ele pausou, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Vou designar alguém para ficar de olho em você para sua própria proteção. Não preciso de proteção, Grace protestou. Talvez não, Alexander concordou. Mas preciso ter a tranquilidade de que a mulher que salvou a vida do meu filho permaneça segura. Considere isso um favor para mim, não parecia um pedido. E Grace percebeu com crescente desconforto que ela não tinha muita escolha na questão. Ela havia entrado no mundo de Alexander Romano no momento em que se jogara sobre Ethan, e sair de lá não seria simples. Grace, disse Ethan de repente, sua voz pequena. Eu vou te ver de novo. O coração de Grace apertou. Ela olhou para os olhos esperançosos do menino e não conseguiu mentir. Não sei, querido. Eu quero te ver de novo, Ethan disse com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Você é legal. Você cheira a panquecas. Apesar de tudo, Grace riu. Um som curto, ligeiramente histérico. Eu trabalho em uma lanchonete. Eu sempre cheiro a panquecas. Ela pode vir para nossa casa, papai? Ethan perguntou, virando-se para o pai com energia renovada. Por favor. A expressão de Alexander era ilegível. Vamos ver, filho. Agora precisamos levá-lo para casa e ter certeza de que você está realmente bem. Ele olhou para Grace mais uma vez, e ela sentiu o peso daquele olhar. Alguém entrará em contato, senhorita Miller. Por favor, não se alarme. Eles estão lá para ajudar. Antes que Grace pudesse responder, Alexander estava se movendo em direção à porta, sua equipe de segurança formando-se ao redor dele e de Ethan. Ela os viu partir, os SUVs pretos se afastando com suave eficiência, e sentiu como se tivesse acabado de ser pega por uma corrente de retorno, puxada por forças que ela não entendia e não podia controlar. Rosie apareceu ao lado dela novamente. Venha, garota. Vamos pegar um pouco de água para você e sentar um minuto. Grace assentiu sem emoção, permitindo-se ser guiada para uma cabine intacta. Suas mãos ainda tremiam, e ela não conseguia se aquecer apesar do calor abafado da lanchonete. O que eu fiz? Ela sussurrou. Rosie acariciou a mão dela. Você fez o que seu coração mandou. Nunca é errado proteger uma criança. Mas enquanto Grace estava sentada lá, observando a polícia terminar seu trabalho e a lanchonete lentamente retornar a alguma semelhança de normalidade, ela não conseguia se livrar da sensação de que sua vida acabara de mudar de maneiras que ela ainda não conseguia compreender. O sol da manhã continuava a entrar pelas janelas, indiferente ao drama que havia se desenrolado. Clientes voltariam. A lanchonete seria limpa e reparada. A vida continuaria. Mas para Grace Miller, nada seria o mesmo novamente. Ela havia se jogado sobre um menino que chorava enquanto o perigo os cercava. E ao fazer isso, ela havia chamado a atenção de um dos homens mais poderosos de Chicago. Alexander Romano havia dito a ela que a visibilidade poderia ser perigosa em seu mundo. Grace estava prestes a aprender o quão perigoso isso poderia ser. Grace olhava para o teto de seu pequeno apartamento tipo estúdio, observando as sombras do poste de rua do lado de fora dançarem sobre o gesso rachado. O sono não vinha.
Não vinha facilmente desde aquela manhã na lanchonete da Rosie. Toda vez que ela fechava os olhos, estava de volta debaixo daquela mesa, seu corpo cobrindo o de Ethan. Seu coração martelando tão forte que ela pensou que poderia explodir. Os sons eram a pior parte. Em seus sonhos, os gritos eram mais altos, o caos mais intenso. Ela acordava ofegando, seus lençóis ensopados de suor, suas mãos tremendo exatamente como naquele dia. Grace rolou para o lado, puxando seu cobertor fino mais apertado ao redor dos ombros. O frio de outubro havia chegado a Chicago com força, e seu radiador antigo mal conseguia acompanhar. Ela pretendia perguntar ao senhorio sobre isso, mas ultimamente parecia não conseguir focar em problemas normais. Tudo parecia distante, abafado, como se ela estivesse vivendo a vida por trás de um grosso painel de vidro. A tela de seu telefone iluminou a escuridão. 003. Ela tinha que acordar em 5 horas para o turno da manhã. Rosie havia insistido para que ela tirasse uma semana de folga após o incidente. Mas Grace havia retornado após apenas 3 dias. Ela precisava da rotina, precisava da distração, precisava se sentir normal novamente. Exceto que nada mais parecia normal. Grace os havia notado no 3º dia, as pessoas a observando. A princípio, ela pensou que era paranoia, um efeito colateral do trauma. Mas o sedã preto que aparecia em sua rua em horários estranhos era muito consistente para ser coincidência. O homem na cafeteria que parecia estar lendo a mesma página de seu jornal por 45 minutos. A mulher que havia pegado o ônibus com Grace por 3 dias seguidos, sempre parada perto da porta traseira, sempre observando. Alexandra havia dito que designaria alguém para vigiá-la. Mas essas pessoas não pareciam proteção. Elas pareciam predadores cercando a presa. Grace finalmente desistiu de dormir por volta das 2 horas da manhã. Ela fez um chá de camomila, do tipo barato da loja de conveniência, não os chás orgânicos chiques que não podia pagar, e sentou-se à janela, observando a rua vazia lá embaixo. Chicago à noite sempre a havia feito se sentir pequena, mas segura, anônima na vasta paisagem urbana. Agora, só a fazia se sentir exposta. Seu apartamento ficava no 3º andar de um edifício de arenito marrom, convertido em Pilsen, um bairro onde a arte de rua cobria muros de tijolos e o cheiro de tamales dos vendedores de esquina se misturava com a fumaça do escapamento. Ela amava o lugar quando se mudou. A diversidade, a energia, o senso de comunidade. Agora, ela pulava a cada som no corredor, a cada porta de carro batendo lá fora. O chá esfriou em suas mãos enquanto o amanhecer finalmente surgia sobre o horizonte da cidade. Raios rosa e laranja pintavam o céu, e Grace observava a transformação com uma apreciação vazia. Coisas bonitas ainda existiam. O mundo continuava girando. A vida seguia. Ela simplesmente não tinha certeza de como fazer parte dela novamente. A lanchonete havia sido rapidamente reparada. Novas janelas instaladas, móveis danificados substituídos, tudo limpo e higienizado. Mas Grace ainda podia ver o caos quando olhava para a cabine 7. Ainda podia sentir o linóleo gasto sob seus joelhos, enquanto cobria o pequeno corpo de Ethan com o seu próprio. Pedido pronto! Tommy chamou da cozinha, sua voz retumbante cortando seus pensamentos. Grace se sacudiu e pegou os pratos, 2 pilhas de panquecas, bacon extra, batatas fritas. Ela os entregou à mesa 4 com seu sorriso prático, aquele que não alcançava mais seus olhos. Você está bem, querida? A senhora Chen, uma das clientes regulares, perguntou com genuína preocupação. Você parece cansada. Só não dormi bem, Grace disse, o que era verdade. Posso pegar mais alguma coisa para você? Talvez você devesse tirar um tempo de folga, sugeriu a senhora Chen gentilmente. Depois do que aconteceu. Estou bem, Grace a interrompeu mais bruscamente do que pretendia. Ela suavizou o tom.
Sério, estou bem. O trabalho ajuda. A senhora Chen não pareceu convencida, mas deixou para lá. Grace se afastou, reabastecendo xícaras de café no piloto automático, pegando pedidos que mal ouvia, sua mente em outro lugar. Ela estava servindo café para a mesa 8 quando sentiu aquela sensação de formigamento na nuca que significava que alguém a estava observando. Grace se virou lentamente e congelou. Alexander Romano estava sentado na cabine 3, parecendo completamente deslocado em seu terno escuro e relógio caro. Ele não estava sozinho. Dois homens que Grace reconheceu daquele dia estavam perto da porta. A presença deles sutil, mas inconfundível. Eles não eram clientes, eram guardas. A mão de Grace tremeu ligeiramente e o café respingou no pires. Ela colocou a cafeteira com cuidado e caminhou até ele, muito consciente de que todos os olhos na lanchonete agora acompanhavam seu movimento. Senhor Romano, ela disse calmamente, sua voz firme apesar da ansiedade que borbulhava em seu estômago. O que você está fazendo aqui? Tomando o café da manhã, Alexander respondeu calmamente, gesticulando para o cardápio à sua frente. Ouvi dizer que as panquecas são excepcionais. Você não me parece uma pessoa de panquecas. O canto de sua boca se contraiu. Não exatamente um sorriso, mas perto disso. Você se surpreenderia com o que eu gosto, senhorita Miller. Posso tomar um café? Grace pegou uma caneca limpa e serviu, hiperconsciente de seus olhos escuros seguindo cada movimento dela. Como está Ethan? Ele está bem. Ele pergunta sobre você frequentemente. Alexander envolveu as mãos na caneca. E Grace notou as cicatrizes em seus nós dos dedos. Fracas, antigas, falando de um passado mais difícil do que sua aparência polida atual sugeria. É por isso que estou aqui, para me falar sobre Ethan, para lhe agradecer devidamente. Alexander enfiou a mão no bolso de seu paletó e Grace tensionou involuntariamente. Ele percebeu e seus movimentos se tornaram deliberadamente lentos enquanto ele retirava um envelope e para oferecer compensação por sua bravura. Grace olhou para o envelope enquanto ele o colocava sobre a mesa entre eles. Era grosso, de cor creme, com aparência cara. Eu disse que não quero dinheiro. Não é caridade, senhorita Miller. Você foi traumatizada enquanto protegia meu filho. O mínimo que posso fazer é garantir que você tenha os recursos para processar esse trauma. Terapia, tempo de folga, o que você precisar. Não preciso de nada seu, Grace disse, mas sua voz não tinha convicção. A verdade era que ela havia procurado terapia após o incidente. Sua faculdade comunitária oferecia serviços de aconselhamento, mas a lista de espera era de 3 meses. Terapia particular custava dinheiro que ela simplesmente não tinha. Você está tendo pesadelos, Alexander disse. E não era uma pergunta. Os olhos de Grace se voltaram para os dele. Como você saberia disso? Porque eu também os tive. Após eventos traumáticos é normal. Mas normal não significa que você deva sofrer sozinha. Ele empurrou o envelope para mais perto. Há uma terapeuta, doutora Sarah Chen, excelentes credenciais, especializada em trauma. Já organizei para você vê-la. Sem custo, sem compromisso. As informações dela estão aqui, junto com o suficiente para cobrir qualquer tempo que você precise ficar longe do trabalho. O orgulho de Grace lutava com seu desespero. Ela estava exausta, nervosa, mal funcionando. A ideia de ajuda profissional era tentadora. Tão tentadora. Mas aceitá-la de Alexander Romano parecia cruzar uma linha que ela não conseguiria descruzar. Por que você se importa? Ela perguntou sem rodeios. Você não me conhece. Você se jogou sobre meu filho, Alexander disse, sua voz baixa, mas intensa. Sem hesitar, sem saber quem ele era, sem considerar o custo para si mesma. Esse tipo de altruísmo é raro, senhorita Miller. Raro o suficiente para que eu queira garantir que não a destrua. A sinceridade em sua voz pegou Grace de surpresa. Ela esperava arrogância, talvez condescendência, a atitude de um homem poderoso acostumado a comprar soluções para problemas.
Mas isso era outra coisa. Gratidão genuína misturada com o que poderia ter sido respeito. Não posso aceitar isso, Grace disse finalmente, embora não tenha empurrado o envelope de volta. Não pode ou não quer? Ambos. Nenhum. Não sei. Grace esfregou as têmporas, sentindo a pressão familiar de uma dor de cabeça iminente. Este não é o meu mundo, senhor Romano. Não entendo as regras e não quero dever nada a ninguém. Você não me deve. Eu te devo. Alexander recostou-se na cabine, estudando-a com aqueles olhos inquietantemente perspicazes. Mas entendo sua hesitação. Então, deixe-me fazer uma proposta. Pegue as informações da terapeuta. Vá vê-la uma vez. Se você não achar útil, não deve nada. Se achar, considere isso minha forma de agradecer por ter me devolvido meu filho ileso. Grace queria recusar. Todo instinto lhe dizia para manter distância, para manter sua vida separada de qualquer mundo complicado que Alexander habitava. Mas o cansaço estava vencendo. Os pesadelos estavam vencendo. O medo que a seguia todos os dias estava vencendo. Uma sessão, ela se ouviu dizer. Apenas uma? Alexander assentiu, parecendo satisfeito. É tudo o que peço. Ele se levantou, deixando dinheiro para o café que não havia bebido. E Grace notou como toda a lanchonete pareceu soltar um suspiro coletivo enquanto ele se movia em direção à porta. Antes de sair, ele se virou. Senhorita Miller, mais uma coisa. Você notou alguém seguindo você? O sangue de Grace gelou. Como você? Porque eu também tenho pessoas te observando, e elas relataram ver outras pessoas. Não as minhas. Sua expressão endureceu. Se alguém se aproximar de você, se alguém a fizer sentir-se insegura, você liga para este número imediatamente. Ele colocou um cartão de visitas ao lado do envelope. Grace o pegou. Papel cartão grosso, letras em relevo, um único número de telefone, sem nome, sem título. Quem estaria me seguindo? Grace perguntou, embora temesse a resposta. Pessoas que podem ver sua conexão com meu filho como uma vantagem, Alexander disse cuidadosamente. Isso está sendo resolvido, mas preciso que você seja cautelosa, atenta ao seu redor. Confie em seus instintos. Você está me assustando. Bom, o medo te mantém alerta. Apenas não deixe que ele te paralise. Ele gesticulou para o cartão. Ligue se precisar de algo, dia ou noite. Então ele se foi, seus guardas o seguindo como sombras. E Grace ficou parada no meio da lanchonete da Rosie, segurando um envelope cheio de dinheiro e um número de telefone que parecia uma tábua de salvação e uma armadilha ao mesmo tempo. Grace parou na porta de seu apartamento, encarando o interior com crescente pavor. O espaço parecia o mesmo de quando ela havia saído naquela manhã. Sua cama ainda estava desfeita. Sua pequena cozinha ainda tinha louça na pia. Seus móveis de segunda mão arranjados exatamente como estavam. Mas algo estava errado. Os livros em sua estante estavam ligeiramente tortos, como se alguém os tivesse retirado e recolocado sem cuidado. A porta do seu armário, que ela sempre mantinha fechada, estava ligeiramente entreaberta. O armário do banheiro, ela o havia deixado aberto naquela manhã. O coração de Grace acelerou enquanto ela entrava completamente, fechando e trancando a porta atrás de si. Ela percorreu o apartamento sistematicamente, verificando tudo. Nada parecia estar faltando. Seu laptop ainda estava na mesa, sua pequena caixa de joias intocada. Os $40 em dinheiro de emergência que ela guardava em uma lata de café ainda estavam lá, mas alguém havia estado ali. Ela tinha certeza disso. Grace pegou o telefone com as mãos trêmulas e tirou o cartão de visitas de Alexander. Ela o encarou por um longo momento, o orgulho lutando contra o medo. Ligá-lo significaria admitir que precisava de ajuda? Significaria se aprofundar em sua órbita. A decisão foi tomada quando ela notou seu diário, o caderno espiral barato onde ela escrevia seus pensamentos antes de dormir, estava em sua mesinha de cabeceira. Ela sempre o mantinha na gaveta. Sempre.
Alguém havia lido seu diário, havia estado em seu espaço mais privado, tocado seus pensamentos mais pessoais. Grace discou o número. Alexander, alguém esteve no meu apartamento. Grace disse sem preâmbulo, sua voz tensa com pânico mal contido. Não acho que eles levaram nada, mas eles estiveram aqui. Mexeram nas minhas coisas. Você está aí agora? A voz dele era aguda, focada. Sim, acabei de chegar em casa. Saia agora. Não faça as malas. Não espere. Apenas saia do apartamento e vá para algum lugar público. Uma cafeteria, uma loja. Qualquer lugar com pessoas, você entende? Mas agora, Grace, foi a primeira vez que ele usou seu primeiro nome, e a urgência em seu tom a impulsionou à ação. Grace pegou sua bolsa e fugiu do apartamento, descendo as escadas 2 degraus por vez. Ela irrompeu na rua, o ar fresco da noite atingindo seu rosto, enquanto ela olhava ao redor descontroladamente. Para onde ela deveria ir? A loja de conveniência ficava a 2 quarteirões de distância, sempre movimentada naquela hora da noite. Ela começou a andar rápido, depois a correr, sua respiração vindo em pequenos suspiros que nada tinham a ver com esforço e tudo a ver com medo. Atrás dela, ela ouviu passos acompanhando seu ritmo. Grace virou-se para uma rua mais movimentada, o alívio a inundando enquanto ela via outras pessoas, um casal passeando com seu cachorro, um grupo de adolescentes rindo em frente a uma taqueria, um homem idoso varrendo a calçada em frente à sua loja. Ela entrou em uma cafeteria bem iluminada chamada The Daily Grind, praticamente caindo pela porta. O barista olhou para cima surpreso. Você está bem, senhorita? Grace assentiu sem confiar em sua voz e pediu a primeira coisa que viu no menu, um café com leite que ela não queria. Ela encontrou uma mesa perto da janela, onde podia observar a rua e sentou-se. Suas mãos estavam enroladas em seu telefone como uma tábua de salvação. Ele tocou 3 minutos depois. Alexander, estou em uma cafeteria na 88th Street, Grace disse imediatamente. The Daily Grind. Eu sei. Minhas pessoas estão lá fora. Eles ficarão com você até eu chegar. Você está vindo para cá? Você achou que eu não viria? Havia algo quase ofendido em seu tom. Você me ligou porque estava com medo. Isso me torna responsável por garantir sua segurança. Grace queria argumentar que ela não era a responsabilidade dele, que ela havia conseguido cuidar de si mesma por 23 anos sem a ajuda dele. Mas as palavras morreram em sua garganta, porque agora, neste momento, ela estava grata por alguém estar vindo. Ok, ela sussurrou. 20 minutos, Alexander prometeu. Fique onde está. Permaneça visível. Você está segura, Grace. A ligação caiu e Grace colocou o telefone na mesa, seu café com leite esfriando à sua frente, intocado. Pela janela, ela podia ver um sedã escuro estacionado do outro lado da rua. E embora ela não pudesse distinguir os rostos lá dentro, ela sabia que eram as pessoas de Alexander, aqueles que a vigiavam. Pela primeira vez desde que havia retornado ao seu apartamento violado, Grace sentiu que podia respirar. Alexander chegou em 18 minutos, não 20, flanqueado pelos mesmos 2 homens que estiveram na lanchonete naquela manhã. Ele examinou a cafeteria com um olhar prático antes que seu olhar pousasse em Grace, e ela viu a tensão em seus ombros diminuir ligeiramente. Ele se aproximou da mesa dela sozinho, seus guardas tomando posições perto da entrada. Posso sentar? Grace assentiu, e ele deslizou para a cadeira à sua frente com uma graça surpreendente para um homem de seu tamanho. De perto, ela podia ver a preocupação em seus olhos escuros, a mandíbula apertada. Me diga exatamente o que você notou, ele disse sem preâmbulo. Grace detalhou tudo. Os livros, o armário, o diário. Alexander ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, sua expressão ficando mais sombria a cada detalhe. Eles queriam que você soubesse que estiveram lá, ele disse finalmente. Não foi sobre roubo. Foi sobre intimidação. Quem? Grace perguntou,
embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. A família Castellaniano. Eles controlam o território no lado sul e estão procurando uma vantagem contra mim há meses. As mãos de Alexander cerraram-se em punhos sobre a mesa. Eles viram o que você fez por Ethan e agora acham que você importa para mim. Mas eu não importo, Grace protestou. Nós mal nos conhecemos. Não é assim que eles veem. Você salvou a vida do meu filho. No mundo deles, isso cria um laço, uma conexão que eles podem explorar. Ele fez uma pausa, parecendo ponderar suas próximas palavras. Grace, preciso ser honesto com você. Esta situação é mais complicada do que eu inicialmente antecipei. A invasão do seu apartamento é apenas o começo. Eles vão continuar pressionando, continuar testando para ver se você está realmente sob minha proteção. E estou? Grace perguntou calmamente. Sob sua proteção? Alexander encontrou seus olhos. Se você quiser estar, mas isso vem com condições. Você precisaria deixar minhas pessoas ficarem por perto. Você precisaria seguir os protocolos de segurança. Sua liberdade seria restrita, como a de um prisioneiro, como alguém cuja segurança eu considero uma prioridade. Ele se inclinou ligeiramente. Não vou mentir para você e dizer que isso é o ideal. Não é. Mas a alternativa é deixá-la vulnerável a pessoas que não têm escrúpulos em usar civis inocentes para alcançar seus objetivos. Grace sentiu lágrimas em seus olhos. Lágrimas de frustração, medo, exaustão. Eu só queria ajudar um garotinho. É tudo. Eu não pedi nada disso. Eu sei. A voz de Alexander suavizou. E se eu pudesse desfazer isso, mantê-la separada do meu mundo, eu faria. Mas já passamos desse ponto. A questão é, o que fazemos daqui para frente? Não sei, Grace admitiu. Não posso me mudar. Não posso largar meu emprego. Mal consigo pagar o aluguel como está. Eu não tenho opções, Sr. Romano. Alexander, ele corrigiu, e você tem mais opções do que pensa. Para começar, você não vai voltar para aquele apartamento hoje à noite. Já providenciei acomodações em um hotel, em algum lugar seguro, em algum lugar protegido. Suas coisas serão recolhidas e levadas para você. Não posso pagar um hotel. Você não vai pagar por isso. Eu vou. Ele levantou uma mão para evitar seu protesto. Isso não é caridade, Grace. Isso é eu consertando um problema que criei ao permitir que meu filho estivesse em um lugar público onde ele poderia se tornar um alvo. Você se tornou um dano colateral, e eu assumo a responsabilidade por isso. Grace queria discutir, mas estava tão cansada. Cansada de ter medo, cansada de pular a cada sombra, cansada de fingir que podia lidar com isso sozinha. O que acontece amanhã, na próxima semana? Não posso morar em um hotel para sempre. Não, mas você pode ficar em algum lugar seguro enquanto resolvemos a situação com os Castellanos. Algumas semanas, talvez um mês. E meu trabalho, minhas aulas. Grace sentiu sua vida cuidadosamente construída desmoronar. Faltam 8 créditos para o meu diploma, Alexander. Não posso simplesmente colocar minha vida em espera. Você pode fazer aulas online. Quanto ao trabalho, ele fez uma pausa. A lanchonete da Rosie não é segura para você agora. Muito pública, muito previsível. Mas se você precisar de renda, posso providenciar algo. Fazendo o quê? Sou garçonete e estudante. Essas são minhas habilidades. A expressão de Alexander mudou, e Grace o viu chegar a uma decisão. Ethan precisa de um tutor. A babá dele é excelente, mas ela não está preparada para ajudá-lo com as tarefas escolares. Ele é inteligente, mas está atrasado na leitura. E a professora dele recomendou apoio adicional. Você está estudando educação infantil. Você seria perfeita. Grace o encarou. Você quer que eu dê aulas particulares para seu filho? Eu quero empregá-la em uma capacidade legítima que a mantenha em um ambiente seguro enquanto utiliza suas habilidades reais. Ethan a adora. Você estaria ajudando-o e se ajudando. Todos se beneficiam. Era lógico, até sensato,
Mas Grace não conseguia se livrar da sensação de que aceitara ligaria irrevogavelmente ao mundo de Alexander, de maneiras que ela ainda não conseguia compreender. Preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Você tem até amanhã de manhã, Alexander respondeu. Por hoje à noite, deixe-me pelo menos colocá-la em algum lugar seguro, sem compromisso. Apenas um quarto onde você possa dormir sem medo. Você pode concordar com isso? Grace assentiu lentamente. Que escolha ela tinha? Seu apartamento estava comprometido. Ela não tinha para onde ir. E, apesar de tudo, apesar do perigo e da complicação, ela confiava que Alexander Romano manteria sua palavra sobre sua segurança. Ok, ela sussurrou. Ok. O quarto que Alexander havia garantido era mais agradável do que qualquer lugar onde Grace já havia se hospedado. Cama king size com lençóis de algodão egípcio, um banheiro de mármore com banheira de imersão, uma vista do horizonte de Chicago que tirava o fôlego. Parecia surreal, como se ela tivesse entrado na vida de outra pessoa. Seu laptop e alguns itens essenciais haviam sido entregues enquanto ela esperava no saguão do hotel, recolhidos pelas pessoas de Alexander em seu apartamento com uma eficiência inquietante. Ela estava sentada na cama agora, com o laptop aberto, tentando se concentrar na lição de casa, mas percebendo que sua mente divagava. Uma batida na porta a assustou. Grace olhou pelo olho mágico e viu uma mulher uniformizada do hotel segurando algo. Ela abriu a porta com cautela. Entrega para a senhorita Miller, a mulher disse alegremente, estendendo um pacote. Cumprimentos do Sr. Romano. Grace o aceitou com confusão e fechou a porta. Dentro do pacote havia um conjunto de pijama de algodão macio, muito mais bonito do que qualquer coisa que ela possuía, e um bilhete com caligrafia caprichada. Achei que você poderia precisar disso. Descanse bem. Apesar de tudo, Grace sorriu. Era um gesto atencioso, prático e gentil sem ser presunçoso. Ela trocou para o pijama, que lhe caiu perfeitamente, e subiu na cama incrivelmente confortável. Pela primeira vez em 2 semanas, Grace adormeceu em minutos, embalada pelo conhecimento de que alguém estava de guarda, que ela estava segura que ela poderia parar de ter medo por apenas uma noite. Grace acordou com a luz do sol entrando pelas janelas e o cheiro de café. Por um momento desorientado, ela não conseguia se lembrar onde estava. Então, o dia anterior voltou à sua mente. Na mesa, ela encontrou uma bandeja com café da manhã, frutas frescas, croissants, suco de laranja e um excelente café. Outro bilhete. Coma, depois conversaremos. Grace comeu mecanicamente, sua mente girando. Ela não podia continuar vivendo assim, deslocada e dependente. Ela precisava tomar uma decisão. Seu telefone tocou. Alexander, você dormiu? Ele perguntou. Melhor do que em semanas, Grace admitiu. Obrigada por tudo isso. De nada. Você pensou sobre minha oferta de dar aulas particulares a Ethan? Grace respirou fundo. Posso encontrá-lo primeiro, antes de decidir? Eu precisaria ver se trabalhamos bem juntos, se ele realmente precisa do que eu posso oferecer. Justo, Alexander soou satisfeito. Você está livre esta tarde? Posso providenciar para você vir à casa, conhecer Ethan adequadamente, ver o espaço onde você trabalharia? Ok, Grace disse, comprometendo-se antes que pudesse pensar demais. Que horas? Às 14 horas. Um carro irá buscá-la. Depois que desligaram, Grace ficou na janela, olhando para Chicago estendida abaixo dela. Em algum lugar nesta vasta cidade, pessoas viviam vidas normais, indo trabalhar, fazendo aulas, preocupando-se com problemas comuns. Grace havia deixado de ser uma dessas pessoas no momento em que se jogara sobre Ethan Romano. Agora ela tinha que decidir se lutaria para recuperar essa normalidade ou aceitaria que sua vida havia mudado fundamentalmente. Ela tinha 4 horas para descobrir qual caminho escolher. O carro que buscou Grace no hotel era um elegante Mercedes preto com vidros fumê
e um motorista que falou apenas para confirmar sua identidade antes de manter um silêncio profissional. Enquanto deixavam o centro de Chicago e seguiam para o norte pela Lakeshore Drive, Grace observava a cidade se transformar de densidade urbana em elegância suburbana. Lake Forest era um mundo à parte de seu apartamento em Pilsen. Ruas arborizadas com vastas propriedades escondidas atrás de portões de ferro e cercas vivas bem cuidadas. Antigo dinheiro e novo poder existiam lado a lado ali, e Grace se sentia cada vez mais deslocada em seus jeans simples e cardigan. A propriedade dos Romano apareceu depois que eles viraram em uma estrada particular. A respiração de Grace prendeu-se enquanto se aproximavam. Era linda de uma forma discreta, uma mansão de 3 andares em estilo georgiano, de pedra cor creme, com venezianas escuras e era subindo pela parede leste. Os jardins eram expansivos, mas não ostentosos, com carvalhos maduros proporcionando sombra e privacidade. A segurança estava presente, mas era sutil. Câmeras em pontos estratégicos. Uma guarita que parecia mais uma charmosa casa de campo. Homens de terno posicionados ao redor da propriedade que poderiam ser paisagistas se não fosse pelo modo como seus olhos rastreavam a aproximação do carro. O Mercedes parou na entrada circular e antes que Grace pudesse reunir coragem, a porta da frente se abriu. Ethan Romano irrompeu, seu rosto iluminado de pura alegria. "Grace, você veio!" Ele desceu os degraus, suas pequenas pernas batendo de excitação. Grace saiu do carro e Ethan a abraçou com a força de uma criança feliz de 6 anos, envolvendo os braços em sua cintura. O afeto espontâneo a pegou de surpresa, e ela sentiu lágrimas nos olhos enquanto o abraçava de volta. "Oi, querido," ela disse suavemente. "Claro que eu vim." "Ethan, deixa a senhorita Grace respirar." A voz de uma mulher chamou da porta. Grace olhou para cima e viu uma mulher mais velha, na casa dos 50 anos, com olhos gentis e um sorriso caloroso. Esta deveria ser a babá que Alexander havia mencionado. "Sou Margaret," a mulher disse, descendendo os degraus com mais dignidade do que Ethan havia conseguido. "É adorável finalmente conhecê-la adequadamente. Ethan não parou de falar sobre você desde o incidente na lanchonete." Grace apertou a mão dela, apreciando o aperto firme e o calor genuíno. "É um prazer conhecê-la também. Papai está no escritório, mas ele disse para te dar um tour primeiro." Ethan anunciou, pegando a mão de Grace e puxando-a em direção à porta. "Venha, quero te mostrar tudo." O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior. Tetos altos com sancas, pisos de madeira cobertos por tapetes caros, obras de arte que pareciam originais em vez de produzidas em massa. Mas o que mais impressionou Grace foi como parecia um lar, e não uma vitrine. Havia desenhos de Ethan na geladeira, livros espalhados em mesas laterais, um casaco jogado sobre uma cadeira no corredor. Ethan lhe deu um tour entusiasmado, apontando seus cômodos favoritos com a excitação de uma criança que raramente recebia visitas. A biblioteca foi o que mais impressionou Grace. Estantes do chão ao teto cheias de livros, cadeiras confortáveis perto de uma lareira, janelas com vista para os jardins dos fundos. "Papai lê para mim aqui todas as noites," disse Ethan orgulhosamente. "Bem, quase todas as noites. Às vezes ele tem que trabalhar até tarde." A melancolia em sua voz tocou o coração de Grace. Ela se ajoelhou até a altura dele. "Qual é o seu livro favorito?" O rosto de Ethan se iluminou. "Onde vivem os monstros? Você conhece?" "É um dos meus favoritos também," Grace disse honestamente. "Max é muito corajoso, não é?" "Como você?" Ethan disse com certeza infantil. "Você foi corajosa quando me salvou." Antes que Grace pudesse responder, uma voz profunda falou da porta. "Ele está certo. Você foi incrivelmente corajosa." Alexander Romano estava na entrada da biblioteca, vestido mais casualmente do que ela o vira antes. Calças escuras e uma camisa branca de botões com as mangas arregaçadas até os antebraços.
Ele parecia menos um empresário poderoso e mais um pai, e a transformação foi surpreendente. Papai! Ethan correu para o pai, que o pegou facilmente apesar do tamanho do menino. Você terminou seu trabalho? A Grace pode ficar para jantar? Não vamos sobrecarregá-la, Alexander disse com diversão. Ela está aqui para ver se dar aulas particulares para você seria algo que a interessaria. Lembra do que conversamos? Ethan assentiu. Sério, tenho que ser um bom aluno e mostrar meu dever de casa a ela. Exatamente. Alexander colocou o filho no chão e olhou para Grace. Obrigado por vir. Eu sei que tudo isso é bastante incomum. Essa é uma das palavras, Grace disse, conseguindo um pequeno sorriso. Na hora seguinte, Grace revisou as tarefas escolares de Ethan com ele na sala clara e espaçosa que servia como sua área de estudo. Margaret lhes trouxe limonada e biscoitos, e Grace ficou impressionada com a forma como a casa funcionava, organizada, mas não rígida, confortável, mas não caótica. Ethan era realmente brilhante, como Alexander havia dito, mas suas habilidades de leitura estavam aquém de sua compreensão. Ele conseguia entender conceitos complexos quando lhe eram explicados, mas tinha dificuldade em decodificar palavras escritas. Grace reconheceu os sinais, possível dislexia ou outra diferença de aprendizado que havia passado sem diagnóstico. Sabe o que eu acho, Ethan? Grace disse depois de ouvi-lo lutar com um parágrafo. Acho que seu cérebro funciona de uma forma realmente especial. Você é super inteligente, mas ler pode sempre ser um pouco mais difícil para você do que outras coisas. E está tudo bem. Existem muitas maneiras de ser inteligente. Ethan a olhou com esperança. Sério? Minha professora diz que preciso me esforçar mais. Grace sentiu um lampejo de raiva pela professora, mas manteve a voz gentil. Esforçar-se é importante, mas também é encontrar a maneira certa de aprender. Se eu trabalhar com você, descobriremos o que funciona melhor para o seu cérebro. Fechado? Fechado! O sorriso de Ethan era radiante. Após a sessão de tutoria, Margaret levou Ethan para se preparar para o lanche, deixando Grace sozinha com Alexander em seu escritório. O quarto era elegantemente masculino. Móveis de couro, madeira escura, mas também surpreendentemente pessoal. Fotos de Ethan em várias idades cobriam uma parede, e Grace notou que nenhuma incluía uma mulher que pudesse ter sido sua mãe. Ele gosta de você, Alexander disse, servindo 2 copos de água de uma jarra de cristal. Mais importante, você o entende. Você viu as dificuldades de aprendizado dele imediatamente. Ele foi avaliado? Grace perguntou, aceitando o copo para dislexia ou outras diferenças de processamento. A escola dele sugeriu, mas eu resisti. Alexander sentou-se na cadeira à sua frente, subitamente parecendo cansado. Eu não queria que ele fosse rotulado, limitado pelas expectativas de outras pessoas. Rótulos não são limitações se levarem ao suporte certo, Grace disse cuidadosamente. Ethan é incrivelmente inteligente, Alexander. Com a abordagem certa, ele poderia se destacar. Mas ele precisa de alguém que entenda que seu cérebro funciona de forma diferente. Não errado, apenas diferente. Alexander a estudou por um longo momento. Você realmente está estudando para ser professora? Estava, Grace corrigiu calmamente. Tive que abandonar minhas aulas este semestre. Depois de tudo o que aconteceu, não consegui me concentrar e não podia me dar ao luxo de reprovar. Eu planejava me reinscrever no próximo semestre, mas agora... Ela parou, gesticulando vagamente para a situação complicada que sua vida havia se tornado. E se você não tivesse que esperar? Alexander se inclinou para a frente. Trabalhe com Ethan 3 dias por semana. Segunda, quarta, sexta, 4 horas por dia. Isso lhe dá terça e quinta para aulas online. Se você se reinscrever, eu cobrirei sua mensalidade. Não posso permitir que faça isso, Grace protestou automaticamente. Por que não? Você estaria prestando um serviço valioso. Ethan precisa de você, Grace.
Posso contratar inúmeros tutores com credenciais impressionantes, mas as credenciais não importam se não se conectarem com a criança. Você se conecta com ele. Ele confia em você. Isso vale muito mais do que qualquer diploma. Grace queria argumentar, mas a oferta era tentadora. Demais. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que você precisaria trabalhar aqui na propriedade. É o único lugar onde posso garantir sua segurança agora. Alexander's expression grew serious. A situação com os Castellanos não melhorou. Se alguma coisa piorou, eles sabem que você está hospedada no hotel. Eles sabem que você veio aqui hoje. Eles estão observando, esperando uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para usá-la contra mim, Alexander disse diretamente. Eles acreditam que você importa para mim porque salvou Ethan. Eles pensam que sequestrá-la lhes daria vantagem. Mas eu não importo para você, Grace disse. Embora, mesmo enquanto falava, ela se perguntasse se era totalmente verdade. Nós mal nos conhecemos. Isso é semântica para eles. Você está conectada ao meu filho, portanto, está conectada a mim. Ele fez uma pausa. E para o que vale, você importa. Qualquer um corajoso o suficiente para proteger uma criança do perigo importa. Sua segurança se tornou importante para mim. Quer você entenda isso ou não. Grace sentiu o calor subir às suas bochechas com a intensidade em sua voz. Ela desviou o olhar, focando em uma foto do jovem Ethan na parede. Se eu concordar com isso, e não estou dizendo que concordo, como seria? Não posso simplesmente me mudar para cá. Por que não? Porque Grace lutou para articular a barreira que sentia desmoronar. Porque isso seria cruzar uma linha. Eu estaria na sua casa, na sua vida, no seu espaço. Isso é demais, muito rápido, muito complicado. Você não estaria no meu espaço, Alexander esclareceu. A propriedade tem uma casa de hóspedes, 2 quartos, cozinha completa, completamente privada. Você teria sua própria entrada, sua própria vida. Você estaria apenas na propriedade. Segura por quanto tempo? Até a situação se resolver. Algumas semanas, talvez 1 mês ou 2. E se não se resolver? Grace desafiou. E se isso for permanente? E se estar conectada a você significar sempre olhar por cima do ombro, sempre ter medo? A mandíbula de Alexander apertou. Então eu lhe darei uma saída. Nova identidade, realocação para outra cidade, dinheiro suficiente para recomeçar. Não a deixarei presa em meu mundo indefinidamente se você não quiser. A sinceridade em sua voz era inegável. Grace percebeu que Alexander Romano, por todo o seu poder e reputação, estava genuinamente tentando fazer o certo por ela. O conhecimento mudou algo em sua percepção dele. Preciso pensar nisso, ela disse finalmente. Claro, aproveite a noite. Eu a levarei de volta ao hotel e você pode me ligar amanhã com sua decisão. Mas antes que Grace pudesse se levantar, Ethan apareceu na porta, seu rosto ansioso. Você já vai embora? Você acabou de chegar. Preciso voltar para o hotel, querido. Grace disse gentilmente. Mas você vai voltar, não vai? O lábio inferior de Ethan tremeu. Você vai ser meu tutor. Grace olhou para Alexander desamparadamente, não querendo fazer promessas que talvez não pudesse cumprir. Ele reconheceu seu dilema e interveio. Grace precisa pensar nisso, filho. É uma grande decisão. Mas eu quero que ela fique, Ethan disse, sua voz aumentando com emoção. Ela é legal e cheira a panquecas e ela me faz sentir seguro. As últimas palavras atingiram Grace como um golpe físico. Ela me faz sentir seguro. Essa criança que havia passado por trauma, que havia perdido a mãe, que vivia em um mundo de guardas e segurança. Ele se sentia seguro com ela. Grace se ajoelhou e puxou Ethan para um abraço. Ei, me escute. Se eu for seu tutor ou não, você vai ficar bem. Você é tão corajoso e tão inteligente, e você tem pessoas que te amam muito. Mas eu quero você, Ethan sussurrou contra o ombro dela. Grace encontrou os olhos de Alexander por cima da cabeça de Ethan
e viu sua própria turbulência refletida ali. Não era mais apenas sobre um emprego ou segurança. Era sobre um garotinho que precisava de estabilidade, que se apegara a ela com a lealdade feroz de uma criança em busca de um porto seguro. Deixe-me pensar nisso, Grace disse suavemente a Ethan. Você pode me dar até amanhã. Ethan assentiu relutantemente, e Grace se levantou com o coração doendo. Enquanto Margaret gentilmente levava Ethan para suas atividades da tarde, Grace e Alexander permaneceram no escritório, o peso de coisas não ditas pairando entre eles. Ele não se apega facilmente, Alexander disse calmamente. Desde que a mãe dele faleceu, ele tem sido cauteloso, retraído. Mas com você, ele é diferente, aberto, esperançoso. O que aconteceu com ela? Grace perguntou, e imediatamente se arrependeu da intromissão. Desculpe, isso não é da minha conta. É uma pergunta justa. Alexander moveu-se para a janela, de costas para ela. Helena morreu há 3 anos. Complicações durante um procedimento médico de rotina. Um dia ela estava bem. No dia seguinte, ele parou. Seus ombros tensos. Ethan tinha apenas 3 anos. Muito jovem para entender completamente, mas velho o suficiente para sentir a perda. Sinto muito, Grace disse com sinceridade. Ele precisa de influências positivas em sua vida. Pessoas que não fazem parte do meu mundo, que possam mostrar a ele que há mais na vida do que negócios e segurança, e ficar de olho nas costas. Alexander se virou para encará-la. Pessoas como você. Você não sabe que tipo de pessoa eu sou, Grace disse. Você não sabe de onde eu vim ou o que eu passei. Então me diga. O convite pairava no ar. Grace havia passado anos construindo muros ao redor de seu passado, mantendo-o separado de seu presente. Mas algo sobre aquele momento, aquele quarto, aquele homem que lhe havia mostrado mais preocupação genuína do que a maioria das pessoas em sua vida, a fez querer ser honesta. Eu fugi de casa quando tinha 17 anos, Grace se ouviu dizer. Meu padrasto era difícil. Minha mãe não o deixaria, não me protegeria, então eu fugi. Peguei um ônibus para Chicago com $200 e uma mochila cheia de roupas. Alexander ouviu sem interrupção, seus olhos escuros focados inteiramente nela. Morei em um abrigo por 6 meses enquanto terminava o ensino médio online. Tirei meu GED, trabalhei em 3 empregos de meio período, economizei cada centavo. Quando fiz 18 anos, aluguei um quarto em uma casa com outras 5 pessoas. Não era muito, mas era meu. Seguro. Isso exige uma força notável, Alexander disse calmamente. Isso exige desespero, Grace corrigiu. Eu estava desesperada para sobreviver, para construir algo melhor. Eu me matriculei na faculdade comunitária porque me lembrava da minha professora da 4ª série, Sra. Patterson. Ela foi a única adulta que me fez sentir que eu importava. Eu quero ser isso para outras crianças. Eu quero ser a pessoa que nota quando uma criança está lutando, que as faz sentir seguras, como você fez por Ethan. Como eu fiz por Ethan, Grace concordou. Eu não pensei nisso. Eu apenas vi um garotinho assustado e não pude deixar de ajudá-lo. É quem eu sou. Eu sei. Alexander disse. É por isso que você é perfeita para isso. Não apenas como tutora, mas como alguém que entende o que significa lutar por uma vida melhor. Ethan precisa ver essa resiliência, essa determinação. Grace sentiu as paredes desmoronando ainda mais. E se eu não puder dar a ele o que ele precisa? E se eu não for o suficiente? Você é o suficiente, Alexander disse com convicção. Você sempre foi o suficiente, Grace. Você só precisa acreditar nisso. A vulnerabilidade do momento foi quebrada pelo telefone de Grace que vibrou. Ela glanced at it and froze. Unknown number. A text message with a photo attached. Her hands started shaking as she opened it. The photo was of her, taken today as she had gotten into the Mercedes outside the hotel. The message below read, "Nice car.
Enjoy the luxury while you can. Alexander viu sua expressão mudar. O que é isso? Sem palavras, Grace entregou-lhe o telefone. Seu rosto escureceu enquanto ele lia a mensagem. E ele imediatamente pegou seu próprio telefone. Marcos, suba aqui agora, ele disse bruscamente. Temos um problema. Em minutos, 3 homens apareceram no escritório. Alexander mostrou-lhes o telefone de Grace e eles começaram a discutir protocolos de segurança em tons concisos e profissionais. Grace sentiu como se estivesse flutuando acima da cena, observando-a acontecer com outra pessoa. Aquilo era real. O perigo era real. Aquelas não eram ameaças vagas. Alguém a estava observando, rastreando seus movimentos, certificando-se de que ela soubesse. Grace, a voz de Alexander cortou seus pensamentos em espiral. Olhe para mim. Ela se concentrou no rosto dele, usando-o como uma âncora. Você está segura aqui, ele disse firmemente. Esta mensagem foi projetada para assustá-la, para fazê-la se sentir vulnerável. Não lhes dê esse poder. Eles sabem onde estou, Grace disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eles estão observando. E eu também, Alexander rebateu. Assim como 20 profissionais treinados cujo trabalho é manter esta propriedade segura. Eles podem enviar mensagens, podem tentar intimidar, mas não podem tocá-la aqui. Marcos, um da equipe de segurança de Alexander, deu um passo à frente. Senhorita Miller, vamos rastrear este número e aumentar a vigilância em todos os pontos de entrada da propriedade. Seu telefone será protegido contra mais contatos indesejados. Você está segura. Segura. Todos continuavam dizendo que ela estava segura, mas Grace não se sentia segura. Ela se sentia encurralada, como uma presa sendo cercada por predadores que não conseguia ver. Eu quero voltar para o hotel, ela disse de repente, levantando-se. Preciso pensar. Não consigo pensar aqui. Grace, Alexander começou. Por favor, ela o interrompeu, o desespero rastejando em sua voz. Só preciso de espaço. Só por esta noite. Amanhã darei minha resposta, mas agora preciso ficar sozinha. Alexander a estudou por um longo momento, então assentiu. Ok, mas você não vai voltar para o hotel. Ele foi comprometido. Foi assim que eles conseguiram a foto de hoje. Marcos a levará para um local diferente, em algum lugar seguro que eles não conhecem. Ok, Grace concordou, muito sobrecarregada para argumentar. A viagem para o novo local, um apartamento corporativo em um edifício de alta segurança no centro, passou como um borrão. Marcos foi profissional e gentil, explicando as características de segurança do edifício, mostrando a ela como usar os códigos de acesso especiais, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Mas uma vez que ele saiu e Grace ficou sozinha no apartamento estéril e moderno, todo o peso de sua situação caiu sobre ela. Ela não podia voltar para sua vida antiga. Seu apartamento não era seguro. Seu emprego não era seguro. A existência simples que ela havia lutado tanto para construir havia sido estilhaçada no momento em que ela se jogou sobre Ethan Romano. Grace afundou no caro sofá de couro e se permitiu chorar. Soluços profundos e dolorosos que vinham de um lugar de pura exaustão, medo e luto pela vida que havia perdido. Seu telefone tocou por volta das 20 horas. Alexander, você está bem? Ele perguntou sem preâmbulo. Não, Grace disse honestamente. Realmente não estou. Você quer que eu vá aí? Sim, ela pensou. Quero que alguém me diga que tudo ficará bem. Mas ela disse não. Preciso resolver isso sozinha. Grace, há algo que preciso te dizer. A voz de Alexander era séria. Falei com algumas pessoas depois que você saiu. Podemos acabar com isso. Acabar com o quê? A ameaça dos castelhanos. Posso providenciar para você desaparecer. Nova identidade, nova cidade, recomeço completo, apoio financeiro total pelo tempo que precisar. Você poderia terminar seu diploma em qualquer lugar do país.
Viver sem medo, ser livre. A oferta deveria ter sido tentadora. Deveria ter sido exatamente o que ela queria. Mas Grace se viu perguntando: e quanto a Ethan? Ele entenderia eventualmente. Será? Grace desafiou. Ou ele apenas se sentiria abandonado por outra pessoa a quem ele havia se apegado. Silêncio do outro lado da linha. Você está me pedindo para escolher, Grace disse lentamente, processando a percepção enquanto falava. Ficar e ajudar Ethan, mas viver com restrições e perigo. Ou partir e ser livre, mas abandonar um garotinho que precisa de mim. Não estou pedindo para você escolher, Alexander disse calmamente. Estou lhe dando opções. Não há resposta errada aqui, Grace. Mas havia. Grace sabia que havia porque no momento em que Ethan disse, ela me faz sentir seguro. A escolha já havia sido feita. Vou ficar, Grace disse, surpreendida com a firmeza em sua própria voz. Vou aceitar a posição de tutora. Vou ficar na casa de hóspedes. Vou seguir seus protocolos de segurança, mas tenho condições. Diga-as. Continuarei minhas aulas online. Manterei minha independência o máximo possível. E você será honesto comigo sobre os perigos, sobre a situação, sobre tudo, sem me proteger da verdade. Concordo, Alexander disse imediatamente. Anything else? Sim. Grace respirou fundo. Quero ajudar Ethan, não apenas com as tarefas escolares, mas com o processamento de seu trauma. O que aconteceu na lanchonete o afetou também. Ele precisa de apoio, talvez aconselhamento. Quero ter certeza de que ele o receberá. Eu providenciarei. Havia algo na voz de Alexander. Respeito, talvez gratidão. Obrigado, Grace. Não me agradeça ainda, Grace disse. Não faço ideia do que estou fazendo. Nenhum de nós faz, Alexander replied. Estamos todos apenas tentando fazer o nosso melhor em situações impossíveis. Depois que desligaram, Grace ficou nas janelas do chão ao teto, olhando para o horizonte cintilante de Chicago. Em algum lugar nesta cidade, pessoas estavam tornando sua vida perigosa. Em algum lugar em Lake Forest, um garotinho provavelmente estava sendo colocado na cama, talvez se perguntando se ela voltaria. Grace pensou na Sra. Patterson, sua professora da 4ª série. A mulher que havia notado uma menina quieta e triste e a havia feito se sentir vista. A mulher que havia inspirado Grace a querer ajudar crianças. A Sra. Patterson uma vez lhe disse, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ficar quando todo instinto lhe diz para correr. Grace pressionou a mão contra o vidro frio e fez uma promessa a si mesma. A Ethan, a menina assustada que ela havia sido e que precisava que alguém ficasse. Ela seria corajosa. Ela ficaria. E de alguma forma ela faria isso funcionar. Amanhã sua nova vida começaria. Grace havia se estabelecido em um ritmo inesperado na propriedade dos Romano. A casa de hóspedes tornou-se seu santuário, aconchegante e privada, com vista para os jardins. 3 dias por semana, ela trabalhava com Ethan, observando-o florescer sob sua orientação paciente. Sua leitura melhorou constantemente assim que encontraram estratégias que funcionavam com seu estilo de aprendizado, e não contra ele. O que mais surpreendeu Grace foi o quão natural tudo parecia. O riso de Ethan enquanto jogavam jogos educativos, a presença calorosa e os conselhos maternos de Margaret. Até mesmo as aparições ocasionais de Alexander no escritório, observando as lições com aprovação silenciosa. Mas o elefante na sala estava cada vez mais difícil de ignorar. Alexander havia começado a se juntar a eles para o jantar 2 vezes por semana, refeições familiares casuais que pareciam perigosamente domésticas. Grace se pegava ansiosa por sua chegada, observando seu carro na garagem, seu coração dando um flutuar inconveniente quando ele sorria para algo que Ethan dizia. A senhorita Grace é a melhor professora de todos os tempos.
Ethan anunciou uma noite durante o jantar de massa. Certo, papai. Ela certamente é, Alexander concordou, seus olhos escuros encontrando os de Grace na mesa com uma intensidade que a fazia prender a respiração. Mais tarde, depois que Ethan estava na cama, Alexander encontrou Grace na biblioteca. Ela estava encolhida com um livro, tentando se concentrar em seu curso online. Posso? Ele perguntou, gesticulando para a cadeira ao lado dela. Grace assentiu, hiperconsciente de sua proximidade enquanto ele se sentava. O ar entre eles parecia carregado, pesado com coisas não ditas. Grace, preciso te dizer uma coisa, Alexander começou, sua voz mais baixa do que o normal. A situação com os Castellanos é mais complicada do que eu inicialmente expliquei. O estômago de Grace apertou. O que você quer dizer? Houve comunicação, negociações. Eles estão dispostos a recuar para deixá-la em paz. Ele fez uma pausa, sua mandíbula apertando. Mas eles querem garantias de que você não significa nada para mim, além de ser a tutora de Ethan. Eu não significo, Grace disse automaticamente, embora as palavras parecessem vazias. Não significa? O olhar de Alexander era penetrante porque estou achando cada vez mais difícil manter essa ficção. O coração de Grace martelou. Alexander, eu sei que isso é complicado. Eu sei que não tenho o direito de me sentir assim, mas... Grace, observando você com Ethan, vendo sua força e bondade, estando perto de você. Ele se interrompeu, passando a mão pelos cabelos em frustração. Estou dizendo demais. Não, Grace sussurrou. Você está dizendo o que eu tenho tentado não pensar. A admissão pairava entre eles, perigosa e honesta. Alexander se inclinou mais perto, sua mão estendendo-se para dela, e Grace não se afastou. O momento se esticou, suspenso na possibilidade, seu rosto a centímetros do dela. Senhor Romano. Marcos irrompeu na biblioteca, seu rosto urgente. Temos uma situação. Alguém violou o perímetro sul. Alexander estava de pé instantaneamente. O momento íntimo foi quebrado. Onde? Perto da casa de hóspedes. Contivemos, mas senhor... Marcos olhou para Grace. Eles deixaram algo. Uma mensagem. O sangue de Grace gelou enquanto eles seguiam Marcos para fora. Na porta da casa de hóspedes, alguém havia pichado duas palavras. Alvo bonito. Levem-na para dentro da casa principal, Alexander ordenou, sua voz como aço. Agora. As horas seguintes foram um borrão de atividade. A segurança varreu toda a propriedade. Grace foi levada para um quarto na casa principal, com guardas posicionados do lado de fora. Alexander andava de um lado para o outro, como um tigre enjaulado, dando ordens, exigindo respostas. Como eles entraram, ele exigiu de sua equipe de segurança. Estamos investigando, senhor. Mas Marcos hesitou. Podemos ter um problema interno. As palavras atingiram como um golpe físico. Alguém de dentro estava alimentando informações aos Castellanos. Alguém em quem Alexander confiava o havia traído. Grace observou da porta enquanto Alexander processava isso. Viu o momento em que sua expressão endureceu para algo frio e calculista. Este era o outro lado dele. O homem perigoso que havia construído poder em um mundo impiedoso. Encontrei-os, Alexander disse baixinho. Não me importa quanto tempo leve. Nos 2 dias seguintes, a investigação se intensificou. Grace mal via Alexander. Alexander, que estava consumido em proteger sua casa e identificar o traidor. Ethan sentiu a tensão, tornando-se grudento e ansioso. Grace vai embora? Ele perguntou ao pai uma tarde, sua voz pequena. Não, filho. Grace vai ficar bem aqui, onde está segura. Mas quando a escola particular de Ethan ligou sobre uma reunião na tarde seguinte, que exigia a presença dos pais, Grace se ofereceu para ir com Alexander. Ethan precisava de normalidade. Precisava ver seu mundo continuando apesar do caos. Eles estavam levando Ethan para sua sala de aula quando Grace notou algo errado.
Um homem perto do estacionamento os observando com muita intensidade. Outro perto da entrada do ginásio. Seus instintos, apurados por semanas de vigilância, gritavam perigo. Alexander, ela disse baixinho, apertando mais a mão de Ethan. Algo está errado. Alexander também viu, seu corpo tenso, sua mão movendo-se para o telefone. Mas antes que ele pudesse agir, vários homens começaram a convergir para a posição deles. Sem pensar, Grace pegou Ethan no colo e correu em direção à secretaria da escola, onde ela sabia que haveria administradores e testemunhas. O detalhe de segurança de Alexander materializou-se do nada, interceptando os homens, criando uma barreira. Grace não parou de correr até chegar à sala do diretor, arrombando a porta com Ethan em seus braços. Bloqueiem a escola agora. O diretor, reconhecendo a urgência, imediatamente acionou o protocolo de segurança. As portas travaram automaticamente. Um alarme soou e Grace segurou Ethan perto enquanto ele tremia contra ela. Você está bem, querido. Eu te protejo. Você está seguro, Grace. A voz de Ethan estava abafada contra o ombro dela. Você me salvou de novo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Grace enquanto ela o embalava gentilmente. Sempre, Ethan. Eu sempre vou te manter seguro. Quando Alexander finalmente os alcançou, depois que sua equipe havia garantido a situação, seu rosto estava pálido sob sua compostura. Ele puxou Grace e Ethan para seus braços, segurando-os com uma ferocidade que falava do medo finalmente liberado. Obrigado, ele sussurrou contra o cabelo de Grace. Deus, Grace, obrigado. Naquela noite, de volta à propriedade com segurança extra, Alexander reuniu sua equipe principal em seu escritório. Grace estava incluída agora. Não mais apenas a tutora, mas alguém essencial para a segurança de Ethan. O traidor foi identificado, Marcus anunciou. Um dos guardas do perímetro. Ele foi removido e está sendo interrogado. A mensagem dos Castellano é clara, Alexander disse sombriamente. Eles estão dispostos a escalar para atingir Ethan diretamente. Então, o que fazemos? Grace perguntou, exausta e assustada, mas recusando-se a demonstrar. Alexander olhou para ela com algo como admiração. Nós mostramos a eles que você não é uma fraqueza a ser explorada. Você é a razão pela qual eles nunca terão sucesso. Mais tarde, sozinha com Ethan, enquanto ela o colocava na cama. Grace acariciou seu cabelo suavemente. Grace, a voz sonolenta de Ethan era pensativa. Você vai ficar para sempre? O coração de Grace apertou. Você quer que eu fique? Sim. Você e papai me mantêm seguro. Somos como uma equipe. Uma equipe? A family. As palavras que Ethan não disse claramente, mas Grace ouviu de qualquer maneira. Durma um pouco, garoto corajoso. Ela sussurrou beijando sua testa. Ela encontrou Alexander no corredor, claramente esperando por ela. Sem palavras, ele a puxou para seu escritório e fechou a porta. Grace, preciso saber. Ele parou e começou de novo. Hoje na escola você não hesitou. Você poderia ter fugido, se salvado, mas você pegou Ethan e correu para a segurança de vocês dois. Claro que sim. Ele é... Grace lutou para explicar. Ele importa para mim. Vocês dois importam. E você importa para nós, Alexander disse ferozmente. Mais do que eu jamais imaginei. Mais do que é sensato ou seguro. Então somos todos tolos juntos. Grace disse com um sorriso trêmulo. Alexander segurou o rosto dela gentilmente, seu polegar roçando a bochecha dela. Não posso prometer uma vida normal para você, Grace. Mas posso prometer que você sempre será protegida, valorizada, querida. Isso é o suficiente, Grace sussurrou. É mais do que o suficiente. Eles ficaram juntos no escritório silencioso. Duas pessoas que encontraram algo inesperado no caos. Conexão, confiança e o frágil começo de algo que poderia se tornar amor. Do lado de fora, a segurança patrulhava os terrenos. Ameaças ainda espreitavam nas sombras. Mas por dentro, neste momento, Grace finalmente entendeu o que significava escolher ficar, lutar por algo que valia a pena proteger.
Ela havia cruzado a linha completamente agora. Não havia como voltar, e ela não queria. A descoberta veio de uma fonte inesperada, a própria Grace. Durante uma de suas sessões de tutoria, Ethan mencionou sua amiga Sofia, cujo pai possuía restaurantes por toda Chicago. Grace lembrou-se de Alexander mencionando que os Castellanos tinham interesses comerciais na área da hospitalidade. Uma conversa levou à pesquisa, que levou à descoberta de registros financeiros que a equipe de Marcos poderia usar como alavanca. Você encontrou a conexão que precisávamos, Alexander disse a Grace em seu escritório. Uma admiração genuína em sua voz. Os Castellanos estavam lavando dinheiro através de negócios legítimos. Com essa evidência, temos poder de negociação. A reunião foi marcada em terreno neutro, um escritório de advocacia no centro. Alexander foi armado com documentação e uma proposta, não interferência mútua. Os Castellanos deixariam sua família em paz, e ele manteria as informações financeiras em segredo. Grace esperou na propriedade durante a negociação, andando pela biblioteca com energia nervosa. Quando Alexander finalmente retornou, sua expressão era cautelosamente otimista. Está feito, ele disse simplesmente. Eles concordaram em recuar. Você não é mais um alvo. Grace sentiu seus joelhos fraquejaram de alívio. Acabou mesmo. A ameaça imediata acabou. Não há garantias no meu mundo, Grace. Mas você está tão segura quanto eu posso te deixar. As palavras pairavam entre eles, carregadas de significado. Tão segura quanto eu posso te deixar. Não perfeitamente segura. Não completamente livre de perigo, mas protegida ao máximo de sua considerável capacidade. Então, o que acontece agora? Grace perguntou calmamente. Alexander se aproximou, seus olhos escuros procurando os dela. Isso depende do que você quer. Você está livre para ir, para voltar à sua vida antiga. Eu garanto que você terá tudo o que precisa. Mensalidade paga, segurança no apartamento, o que você exigir. E se eu não quiser ir embora? Então estou pedindo para você ficar. Alexander disse, sua voz rouca de emoção. Não como tutora de Ethan, embora eu espere que você continue com isso também, mas como parte de nossas vidas, parte de nossa família. O coração de Grace acelerou. Alexander, preciso que você entenda uma coisa. Não estou interessada em ser mantida ou protegida como algo frágil. Se eu ficar, é como igual. Eu termino meu diploma. Eu trabalho com Ethan porque quero, não porque devo a você. Eu mantenho minha própria identidade. Eu não gostaria que fosse de outra forma, Alexander disse. Você não é frágil, Grace. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você se jogou sobre meu filho sem hesitar. Você enfrenta ameaças com coragem e você nunca perdeu de vista quem você é. Essa força é parte do motivo pelo qual ele parou, parecendo reunir coragem. Parte do motivo pelo qual me apaixonei por você. As palavras roubaram o fôlego de Grace. Ela sentira isso crescendo entre eles. Mas ouvi-lo em voz alta tornou-o real, aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu não queria. Tentei não querer, mas em algum lugar entre as sessões de tutoria, os jantares em família e aprender a confiar novamente, me apaixonei por vocês dois. Alexander a puxou para seus braços e Grace se deixou ser abraçada, sentindo-se segura de uma forma que nada tinha a ver com sistemas de segurança e tudo a ver com conexão genuína. Grace, a voz de Ethan chamou do corredor. Você ainda está aqui? Eles se separaram quando Ethan irrompeu na biblioteca, seu rosto iluminado quando a viu. Você não foi embora? Eu não estou indo embora, Grace disse, ajoelhando-se até a altura dele. Como você se sentiria se eu ficasse, não apenas como sua tutora, mas como parte de sua família? Os olhos de Ethan arregalaram-se. Tipo, para sempre? Vamos um dia de cada vez, Grace disse cuidadosamente. Mas sim, se você quiser isso, eu gostaria de ficar.
Ethan se lançou sobre ela com tanta força que ambos caíram para trás, rindo. Alexander os ajudou a se levantar. E por um momento, os três ficaram juntos na biblioteca. Uma família improvável, forjada através de crises e escolhas. Grace sentou-se no jardim da propriedade romano, seu laptop aberto enquanto trabalhava em seu trabalho final para o diploma. Ela se formaria em 3 semanas, finalmente realizando o sonho pelo qual havia lutado tanto. Ethan brincava por perto com uma bola de futebol. Suas habilidades de leitura agora no nível escolar, graças a meses de trabalho dedicado e ao apoio certo. Ele ainda tinha desafios, mas os enfrentava com confiança agora, sabendo que tinha pessoas que acreditavam nele. Alexander emergiu da casa, afrouxando a gravata, enquanto caminhava em direção a eles. A visão dele ainda fazia o coração de Grace saltar, mas agora era acompanhada por um profundo senso de pertencimento. "Como está o trabalho?" ele perguntou, deixando um beijo no topo da cabeça dela. "Quase pronto. A doutora Martinez disse que é um dos meus melhores trabalhos. Nunca duvidei disso." Alexander sentou-se ao lado dela no banco, observando Ethan brincar. "Grace, há algo que quero te perguntar." Grace levantou os olhos do laptop, notando o leve nervosismo em sua expressão. Raro para um homem geralmente tão controlado. "Estamos construindo esta vida juntos há meses. Você, eu, Ethan, e não consigo imaginar de outra forma." Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a respiração de Grace prendeu-se. "Não estou pedindo para você ser salva ou protegida. Estou pedindo para você ser minha parceira, minha igual, meu amor." "Grace Miller, você quer se casar comigo?" Lágrimas escorreram pelo rosto de Grace enquanto ela olhava para o anel. Lindo, mas não ostensivo, perfeitamente adequado ao seu gosto. "Sim, sim, eu me casarei com você." Ethan, que estava observando de sua área de lazer, correu, gritando. "Ela disse sim. Isso significa que Grace vai ser minha mãe?" Grace o puxou para o abraço, incluindo neste momento. "Se estiver tudo bem para você, é mais do que ok." Ethan disse. "Sério, é perfeito." Enquanto os três estavam sentados juntos no jardim, Grace refletiu sobre a jornada que a havia trazido até ali. Ela havia se jogado sobre um menino que chorava enquanto o perigo irrompia ao redor deles, agindo por instinto e compaixão. Aquele único momento havia mudado tudo. A havia tirado de sua vida cuidadosamente construída e solitária para algo bagunçado, complicado e infinitamente mais rico. Ela havia aprendido que ser salva e ser forte não eram mutuamente exclusivos, que aceitar ajuda não diminuía sua independência, que o amor podia ser encontrado nos lugares mais inesperados. Grace olhou para Alexander e Ethan, sua família agora, e sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. Não a paz da segurança de todo perigo, mas a paz de saber que havia encontrado seu lugar. Ela havia cruzado todas as linhas, quebrado todas as regras, corrido todos os riscos, e faria tudo de novo em um piscar de olhos,